Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Aproveite que está apenas no começo e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e um bom culto. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
tivemos esse tempo tão precioso de louvor, de adoração. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus aí na sua casa. Então sejam todos bem-vindos. Nós estamos em nosso culto de celebração. Fique até o final conosco, porque Deus vai falar com você através da mensagem que será ministrada nesse culto. Então agora nós vamos tirar aquela foto bem legal, onde você vai enviar para o máximo de pessoas que você puder, vai estar postando nas suas redes sociais. É o nosso Minuto Conexão. Você vai fazer isso e vai ter 1 minuto para agora mesmo postar a sua foto, tá bom? Eu vou contar até 3 e você vai fazer isso para a glória de Jesus. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus! Nós vamos agora fazer algo que é muito importante e eu gosto sempre de frisar, lembrar que também é um momento de culto a Deus. Não é um momento de sair, não é momento de você sair dessa conexão, mas ficar conosco e ter o privilégio de investir no reino de Deus através da nossa igreja local. E você pode estar fazendo isso de diversas formas. Você pode fazer agora mesmo, no conforto da sua casa, usando o seu celular, apontando para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai realizar a sua transferência. Se você preferir, indo ao longo da semana, uma casa lotérica, uma agência bancária, e expressando também a sua generosidade. É muito importante entender isso, que a medida que nós semeamos é a mesma medida que nós estaremos colhendo. E a Bíblia fala ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler 2 versículos com vocês, os versos 24 e 25, do livro de Provérbios, no capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui está muito claro o caminho que precisamos percorrer para sermos abençoados. É expressando a nossa generosidade. Então quero orar com você e você vai ter alguns minutos para fazer isso agora, para estar expressando a sua generosidade e abençoando o reino de Deus através da nossa igreja local. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Deus, nós queremos com alegria e com generosidade depositar agora, semear as nossas sementes neste solo que é fértil e nesse solo que nos garante uma colheita abundante. Abençoa o teu povo, Deus. Eu oro para que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas
sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Receba, querido, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus e uma boa semeadura. Pessoal, e aí, como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News. Semanalmente temos os nossos life groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu life group, entre no nosso site, procure um link e participe. Todo segundo domingo do mês temos a nossa Marcha do Amor, porque pessoas precisam de nós. Então, não deixe de contribuir. Traga o seu alimento não perecível e vamos ajudar quem precisa. Toda terça-feira temos o nosso TADEL, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. No próximo domingo, tanto no culto online e presencial, teremos a nossa Santa Ceia. Não deixe de estar conosco e partilhar esse momento em que experimentamos o corpo e o sangue de Cristo. É isso, pessoal. Um bom domingo para você e para sua família. E vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Amém, glória a Deus. Agora nós estamos em definitivo para ministrarmos a palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção, não saia por nada, fique bem conectado, prestando toda atenção, porque Deus vai falar com você nessa mensagem. Amém, queridos? Nós estamos falando nesse mês de junho, e hoje é o último domingo de junho. Estamos encerrando essa série onde ministramos sobre fé. E a cada domingo nós aplicamos a fé em uma área específica. No primeiro domingo nós falamos sobre cura divina. No segundo nós falamos sobre prosperidade. No terceiro falamos sobre família. E nesse domingo, nessa mensagem, nós estaremos ministrando fé para aplicarmos nas causas que temos que, humanamente falando, são impossíveis. Então, hoje é o culto das causas impossíveis. Então, fique bem ligado, já vai enchendo
o seu coração de expectativas e já se preparando para colocar em prática aquilo que juntos estaremos aprendendo nessa mensagem. Eu quero ler com você um texto que está ali no Evangelho de João, no capítulo 11, e o tema da mensagem de hoje é o sobrenatural é com Jesus. Fala com quem está com você aí, o sobrenatural é com Jesus. Então vamos ler juntos esse texto, você pode acompanhar na tela ou mesmo abrir a sua Bíblia e estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-no, supondo que ela iria ao sepulcro para lá chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e perguntou: onde o colocaram? Vejam só como ele o amava, disse os judeus. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa. Deus, que nesse momento nós sejamos edificados através da tua palavra, que a nossa fé seja nutrida através da tua palavra, a fim de vivermos o sobrenatural que o Senhor tem para nós, porque sabemos que o sobrenatural é com o Senhor. Muito obrigado e fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Na verdade, queridos, esse é um dos textos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia. É um texto onde Jesus opera um grande milagre. Lázaro, como você percebeu no texto, já estava morto, ele havia adoecido, consequentemente morrido, e Jesus vai até onde ele estava e opera esse grande milagre. Mas é interessante notarmos que, embora Jesus amava muito Lázaro e toda a sua família, até a realização desse encontro, desse milagre, na verdade, Lázaro ainda não havia sido citado na Bíblia. Jesus o amava tremendamente, assim como amava suas 2 irmãs, Marta e Maria. Este é o último grande milagre público que Jesus realizou. Jesus estava há 1 semana de ser preso, de ser crucificado, e ele realiza esse grande milagre. E é interessante entendermos, eu quero pensar com você nessa linha, que todo milagre realizado por Jesus, ele é pedagógico, porque ele tem por finalidade nos ensinar princípios, nos ensinar passos para que possamos viver esse sobrenatural, para que possamos viver os milagres de Deus. Então, quando Jesus fazia um milagre, era pedagógico, porque ele ensinava algo, ele passava princípios para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava fazendo. Amém? Então nós vamos pensar, a partir desse texto, o que precisamos aprender, o que eu e você precisamos aprender para sermos alvos do sobrenatural do Senhor. Eu tenho certeza que você tem um milagre, você tem uma causa impossível, assim como eu. E eu quero extrair com você desse texto alguns princípios, alguns ensinamentos, a fim de aplicarmos e alcançarmos o sobrenatural. Você está preparado? Então nós vamos agora mergulhar nesse texto e sermos juntos abençoados por Deus. O primeiro ensinamento, o primeiro aprendizado que nós precisamos compreender é que, mesmo sendo amigos de Jesus, nós estamos sujeitos a enfrentarmos
lutas. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele enfrenta uma enfermidade que o leva à morte. O texto diz no verso 11, Jesus falando aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Percebe, querido, que Jesus, ele não chama Lázaro de discípulo, ele não chama Lázaro de uma forma qualquer, mas ele chama Lázaro de amigo. Ele diz o nosso amigo. Jesus estimava muito Lázaro, estimava muito a sua família, Jesus os amava muito, mas mesmo assim ele fica doente. Mesmo assim, essa doença evolui e o leva à morte. Então, a primeira coisa que eu quero aprender com você, que mesmo sendo amigos de Jesus, mesmo estando na presença de Deus, nós estamos sujeitos a enfrentarmos lutas. Porque o Senhor não falou que nos livraria da luta, mas Ele falou que nos livraria na luta. O Senhor falou que não nos livraria do deserto, mas que nos livraria no deserto. Percebe a diferença? Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por vendavais, mas a grande diferença é saber que somos amigos de Jesus. A grande diferença é saber que Jesus está ao nosso lado. A grande diferença é saber que servimos a um Deus todo-poderoso. Porque, querido, nós somos humanos. E existem momentos que somos bombardeados por problemas, que às vezes fogem ao nosso controle. Uma má notícia, uma enfermidade, uma perda, um prejuízo, um luto, e nós ficamos sem saber o que fazer. O vento torna-se muito forte na nossa vida. Mas a grande diferença é saber que Jesus está ao nosso lado. É saber que Jesus é o nosso amigo. É saber que Jesus vai nos livrar dessa situação, é saber que Jesus vai nos conceder a vitória diante desse cenário. Então eu quero falar algo para você: não se apavore por causa das lutas que você está enfrentando. Não desanime por causa das tempestades que você está enfrentando. Saiba, mantenha-se na presença de Deus e saiba que Ele é contigo e vai lhe conceder a vitória em nome de Jesus. Porque, queridos, nós precisamos, principalmente nesses momentos, nos apegar ainda mais com Deus e trazer à nossa memória aquilo que vai nutrir a nossa fé, aquilo que vai fortalecer a nossa fé, aquilo que vai nos fortalecer a fim de perseverarmos. Nós vimos na semana passada, o pastor Lúcio estava conosco e ele ministrou o poder da memória. E nós vimos a importância de trazer à nossa memória aquilo que vai nos dar esperança. E no momento de dificuldade, no momento de luta, é necessário saber que somos amigos de Jesus, que Jesus está conosco, e trazer à nossa memória aquilo que vai fortalecer a nossa fé. Aleluia! Porque, querido, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu lembro agora daquele pai, daquele jovem endemoniado, que já não sabia mais o que fazer, e ele vai até Jesus, ele fala assim: o Senhor pode fazer algo, tenha misericórdia de nós. E Jesus responde àquele pai: se pode, tudo é possível àquele que crê. Você vai ver isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 23. Aquele pai estava desesperado, aquele pai estava sem saber o que fazer, e ele clama: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. E Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Fala essa verdade, querido, para que você mesmo ouça. Fala: tudo é possível ao que crê. Declara mais uma vez com fé e com autoridade:
tudo é possível ao que crê. Então, independente do tamanho da tempestade, tudo é possível ao que crê. Independente da causa impossível, tudo é possível ao que crê, porque nós somos amigos de Jesus. O segundo princípio que eu quero pensar e aprender com você a partir desse texto: não permita que as circunstâncias sufoquem a sua fé. Fala comigo: não permita que as circunstâncias sufoquem a minha fé. O texto vai dizer no verso 21 e no verso 32 a mesma fala das duas irmãs. Preste atenção. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria já haviam perdido as esperanças. As circunstâncias já haviam sufocado a fé delas. Elas já tinham internalizado que não haveria mais jeito, que o seu irmão havia morrido, já estava vivendo o lamento, chorando. E o que me chamou a atenção é que as duas repetem a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta, a fé de Maria havia sido sufocada por essa circunstância. É claro que é uma situação muito específica, uma situação de morte, mas elas conheciam o poder de Jesus, e se Jesus estava ali, havia esperança de milagre, porque, querido, aonde Jesus está, há esperança de milagres. Aonde Jesus está, o cenário, por mais caótico que seja, pode ser transformado. Mas elas permitiram que aquelas circunstâncias, aquele fato, sufocassem a fé que elas tinham. Por isso eu quero pensar com você, eu quero declarar junto com você: não permita que as circunstâncias sufoquem a sua fé. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, aquela causa impossível, aquele problema a ser resolvido, aquele lar que foi desfeito. Mas o Senhor, através dessa mensagem, Ele diz para você: não sufoque a sua fé. E eu quero abrir um parênteses: cuidado com as pessoas que têm trazido influência sobre a sua vida, porque às vezes pessoas têm gerado incredulidade ao seu coração, isso tem te desanimado, isso tem te desestimulado, mas nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode fazer todas as coisas. Então não permita que os problemas sufoquem a sua fé, não permita que os problemas esmaguem você, ao contrário, Jesus está no barco, e se Ele está no barco, Ele vai nos conceder a vitória. Amém? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Isso me lembra naquele momento onde os espias trouxeram o retorno para Moisés. Moisés havia designado alguns homens, alguns espias, para que fossem espionar a terra. E eles foram lá, viram que a terra era boa, que a terra manava leite, manava mel, que a terra era próspera, etc, etc, e voltaram e deram esse retorno para Moisés. Mas ao mesmo tempo eles falaram assim: mas lá habitam gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles, nós não vamos conseguir. Percebe? Olha, os homens, os espias, permitindo que as circunstâncias sufocassem a fé. Mas dentre aqueles homens se levanta um chamado Caleb. E o que Caleb fala?
Você pode conferir lá em Números, capítulo 13, verso 30, ele diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Não importam os gigantes, não importam os inimigos, não importam os opressores, não importam os problemas que você talvez esteja vivendo, a nossa declaração precisa ser a mesma declaração de Calebe: subamos e tomamos posse, é certo que nós venceremos. Eu não vou permitir que as circunstâncias sufoquem a minha fé. Eu vou profetizar, eu vou declarar, porque eu confio no Deus que eu sirvo, e eu confio nas promessas que estão contidas na palavra dele para a minha vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, querido. Independente de qualquer coisa, comece a profetizar aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Comece a confessar a sua vitória, comece a profetizar a conversão, comece a profetizar a cura, comece a profetizar o milagre. Não deixe a chama da sua fé se apagar, mas que ela seja reavivada nessa manhã para a glória de Jesus. Aleluia! O terceiro princípio que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com você, nós percebemos no verso 39, quando Jesus chega diante daquele sepulcro, onde Lázaro estava, e havia uma grande pedra tampando a porta daquele sepulcro. Jesus, ele poderia muito bem dar uma ordem e remover aquela pedra, mas Jesus, ele chega para as pessoas que estavam ali e dá a seguinte ordem para eles: tirem a pedra. Querido, essa frase de Jesus ela tem um ensinamento muito profundo. A gente consegue entender claramente que aquilo que compete a eu e você fazermos, nós precisamos fazer. O tema dessa mensagem é o sobrenatural é com Jesus, mas o natural é comigo, o natural é com você. Essa pedra representava o natural, os homens que estavam ali deveriam tirar aquela pedra, e Jesus dá essa ordem: tirem a pedra. Nós percebemos vários milagres nos evangelhos, aonde Jesus opera o sobrenatural, mas o natural é o indivíduo que faz, é a pessoa que faz. Zaqueu, ele foi até Jesus, tinha um obstáculo, a multidão, ele precisou subir em uma árvore. Qual foi o resultado? Não só ele, mas toda a sua casa foi salva para Jesus. Ele precisou ir e ele precisou subir na árvore. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus estaria passando. Ela também precisou fazer a parte dela. Ela foi até Jesus. Ela venceu a multidão e todos os seus preconceitos. E ela tocou na orla de Jesus. Qual foi o resultado? Ela foi curada de uma enfermidade que já acometia há 12 anos. Amém, queridos? Jairo estava com uma causa impossível, mas ele também vai até Jesus. Ele vence o seu orgulho, ele quebra paradigmas. E qual foi o resultado? A sua filha ressuscitou. A sua filha que já havia morrido, assim como Lázaro, Jesus chega e ressuscita a filha do Jairo. Aquele homem, querido, aquele paralítico do tanque de Betesda, que estava ali querendo ser curado, e Jesus chega, e Jesus fala só, olha só, levanta, toma a sua cama, toma a sua maca. E qual foi o resultado? Aquele homem
andou. Mas antes ele precisou levantar. Ele precisou pegar a sua cama, ele precisou fazer a parte dele. E aí Jesus opera o sobrenatural. Ele precisou tirar a pedra. Zaqueu precisou tirar a pedra, Jairo precisou tirar a pedra, a mulher do fluxo de sangue precisou tirar a pedra, esse paralítico precisou tirar a pedra, ou seja, nós precisamos tirar a pedra que nos impede fluir na presença de Deus. Eu quero lhe perguntar, qual pedra você precisa tirar? Será que é a pedra do orgulho? Será que é a pedra da incredulidade? Será que é a pedra de um pecado que tem sido algo que tem oprimido você, escravizado você? Qual é a pedra que você precisa tirar? Jesus fala para aquele paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. Tire a pedra, faça aquilo que é o natural, faça a sua parte. Jesus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Amém? Qual pedra você precisa tirar? O quarto e último ensinamento nesse texto: creia na intervenção sobrenatural de Jesus. O texto diz: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Jesus chega, Marta e Maria começa a falar: não, Senhor, já são 4 dias, já fazem 4 dias que ele foi sepultado, já cheira mal. E aí Jesus vai e manda que eles tirassem a pedra, e aqueles homens vão lá e tiram. Naquele momento, quando Jesus dá aquela ordem, eu imagino, eu estou aqui parafraseando, eu estou aqui mergulhando no texto, eu imagino que aqueles homens talvez inicialmente falam: mas para que nós vamos tirar a pedra? Já são 4 dias que Lázaro está morto. Mas eles obedeceram e fizeram aquilo que Jesus havia ordenado. O nosso milagre, ele passa pelo caminho da obediência. O nosso milagre, a causa impossível, torna-se possível através da obediência àquilo que Jesus tem mandado fazer, querido. Jesus tem dado direção, Jesus tem mostrado, Jesus tem orientado, mas muitas das vezes nós não entendemos. Mas nessa manhã eu quero declarar que os seus ouvidos espirituais serão abertos, você vai ouvir e você vai entender e você vai viver o sobrenatural na sua vida. Jesus brada em alta voz: Lázaro, venha para fora. Todos já estavam chorando, o morto já cheirava mal, mas não importa o tempo, continue perseverando. Pastor, são 4 dias, 40 dias, 4 meses, 4 anos, não importa o tempo, continue perseverando. Se aquilo que você está orando testifica com o coração de Deus, com a vontade de Deus para você e para sua casa, continue orando, continue crendo, continue fazendo aquilo que você precisa fazer, porque o sobrenatural é com Jesus. Eu quero ver com você, comentar com você aquele cenário de Ezequiel diante do vale de ossos secos. Ele é conduzido pelo Espírito até um vale de ossos secos. E chega lá, Deus manda ele profetizar
Ezequiel 37, você pode ler depois com calma. Ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E ele começa a profetizar. E o texto diz que à medida que ele profetiza, o milagre vai tomando forma. O texto diz que à medida que ele profetiza, o milagre vai se concretizando. Ei, à medida que nós profetizamos, o milagre vai tomando forma. À medida que nós profetizamos, o milagre vai acontecendo. Então não desista de profetizar, não desista de crer. Tudo é possível àquele que crê. Vamos declarar que as nossas orações sejam orações proféticas. Vamos declarar na autoridade do nome de Jesus, queridos. Se você tem uma causa impossível, quero orar com você nesse momento. Eu quero unir a minha fé junto com a sua fé para ligarmos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. E o Senhor chame à existência aquilo que não existe. Quero concluir dizendo que diante das causas impossíveis, lembre-se que Jesus te ama muito e Ele é o seu amigo. Ele te chama pelo nome e manda você tirar as pedras que te impedem alcançar os seus objetivos. Não pense que Jesus está demorando ou atrasado, porque na hora certa Ele virá para te mostrar a glória de Deus. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na vida de um amigo de Jesus não é por um acaso, mas por providência de Deus, porque Ele está preparando o cenário para o milagre acontecer. Amém? Enche o seu coração de fé e vamos orar juntos nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que encoraja-nos, que traz nutrientes para a nossa fé. Obrigado, ó Deus, por esse grande milagre que o Senhor realizou. E nós queremos continuar caminhando contigo, sendo amigo do Senhor, Pai. Nós não queremos permitir que a nossa fé seja sufocada por causa das circunstâncias. Queremos fazer a nossa parte e crer no sobrenatural. Deus, eu oro agora, eu quero unir a minha fé com a fé do meu irmão e da minha irmã, para que juntos estejamos ligando aqui na terra, para que seja ligado nos céus o milagre que precisamos. O milagre que você precisa, querido, a causa impossível que você tem, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, estar junto com você, liberando essa causa. Eu quero tomar posse junto com você do milagre que precisamos. Tão somente creia, tudo é possível àquele que crê. Seja uma enfermidade, seja uma porta de emprego, seja uma restauração familiar. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder. Nós oramos, concordamos em fé e cremos na ação sobrenatural do Senhor. Já te agradecemos, porque temos certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dizer comigo: eu recebo o meu milagre. Eu tomo posse do meu milagre. Glória a Deus. Nós vamos agora então nos despedir, mas vai aparecer um telefone na sua tela onde você pode entrar em contato conosco, estar pedindo oração, compartilhando, e vai ser assim muito legal poder conhecer você. Deixando o seu comentário, estamos aqui para te servir. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida.
Deus te abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz! Gente, hoje eu vou contar para vocês uma história muito especial de uma moça que se tornou rainha e que, através da sua coragem e determinação, salvou o seu povo. É da rainha Esther. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail. Esther significa estrela, mas também tinha um outro nome hebraico que se chamava Hadassah. Esther era uma moça judia, israelita, mas vivia na Pérsia. Mordecai, seu primo, cuidou dela como se fosse sua filha. Eles viviam na Pérsia porque seus pais foram levados como prisioneiros ali para aquele lugar. O rei da Pérsia, que se chamava Xerxes, queria se casar e ele precisava de uma nova rainha. Por isso pediu que trouxessem as moças mais bonitas de todo o reino. E Esther foi uma das mulheres levada até o palácio. Quando o rei encontrou com Esther, ficou encantado com ela e escolheu ela para ser sua rainha e casou com ela. Mas havia no reino um homem chamado Amã. Ele era o principal ajudante do rei. Amã odiava o povo judeu. Ele era um homem muito mau e orgulhoso. Um dia, Mordecai se recusou curvar-se diante de Amã, dizendo que só se curvaria para adorar a Deus. Amã ficou furioso com Mordecai e foi correndo convencer o rei de que precisava acabar com o povo judeu, pois eram maus e poderiam ser uma ameaça para a Pérsia. Mas olhem só que confusão, crianças! O rei não sabia que Esther era israelita e fazia parte do povo judeu, que Amã queria destruir. E agora o povo de Deus estava em grande perigo, e a rainha Esther também. Mordecai ouviu falar naquela nova lei e foi correndo avisar Esther sobre o que estava acontecendo e fez um pedido para ela. Ele pediu que ela salvasse o povo judeu, pois Deus talvez tivesse permitido que ela fosse rainha por esse propósito. Mas aquilo tudo era muito arriscado para Esther, porque mesmo sendo rainha, ela não podia entrar na sala do rei sem ser chamada. Esther só via o rei quando ele a chamava. Naquele tempo era assim. Então como Esther ia falar com o rei se ela não tinha sido chamada? Ela teria que entrar na sala dele, mesmo sem ter sido convidada, e isso era muito arriscado. Ela só continuaria viva se ela entrasse na sala do rei, mesmo sem ter sido chamada. E se o rei estendesse o cetro para ela, porque senão o castigo dela seria morte. Então Esther orou a Deus antes de falar com o rei. Quando ela entrou para falar com o rei, ele estava calmo e ficou muito feliz de ver ela ir. E disse que estava com saudades dela. Então Esther convidou o rei e aproveitou esse momento, convidou o rei e Amã para um jantar especial na sua casa. E quando eles chegaram no jantar, Esther perguntou: por que Amã quer se livrar de mim e do meu povo? O rei ficou muito surpreso. Naquele momento, a Esther continuou dizendo: eu sou judia. Amã enganou você, rei, para fazê-lo assinar uma nova lei, a fim de acabar com todos os judeus. Naquela mesma hora, o rei ordenou que prendessem Amã e fez de Mordecai o seu novo ajudante principal. Depois o rei assinou uma nova lei que protegia os judeus. Depois daqueles acontecimentos, crianças, foi estabelecida a festa de Purim como uma nova celebração permanente em Israel. E foi assim que a corajosa rainha Esther salvou, através do poder de Deus, o seu povo. E que nós também, crianças, possamos ser assim, falar do amor de Deus com coragem, determinação a todas as pessoas. Até a próxima, pessoal!
Que história absolutamente inspiradora nós acabamos de ouvir agora. Esther foi uma rainha muito corajosa e muito obediente também. E é por isso que hoje a nossa dinâmica vai falar sobre obediência. Para a dinâmica de hoje, nós vamos precisar de uma caixa com tampa, um chocolate, uma fita adesiva e um papel com a frase "Coma o chocolate". Então, nós vamos pegar a nossa caixa vazia e aí nós vamos pegar o chocolate, vamos colar uma fita adesiva atrás e colar esse chocolate no fundo da caixa. Feito isso, nós vamos pegar o papel com a frase "Coma o chocolate" e vamos colar por cima do chocolate que já está colado no fundo da caixa. Dessa maneira. Aí nós tampamos a nossa caixa e convidamos os nossos amigos, vizinhos e parentes para a nossa brincadeira do dia. Como vocês puderam observar, o nome da nossa dinâmica de hoje é "Coma o chocolate". Mas você não deve contar para ninguém o nome da nossa dinâmica, senão vai estragar toda a surpresa e expectativa. Feito isso, vocês podem chamar os colegas para brincar com vocês. E hoje, para me ajudar aqui na nossa dinâmica, eu chamei 3 tias muito especiais do nosso Paz Kids. Tia Ju, tia Julinha e tia Cris. Muito bem, meninas. Estão preparadas para a gente brincar hoje? Sim! Então eu preciso que vocês formem uma roda. Muito bem. Agora eu vou colocar uma música. Enquanto essa música estiver tocando, eu vou entregar para vocês uma caixa. Uma caixa muito especial. Aqui dentro tem um presente. Só que eu não tenho certeza se o presente é legal ou se o presente não é legal. Ele pode ser uma surpresa muito gostosa, mas ele também pode ser um presente que você vai ficar com vergonha. Só que assim, se a música parar em você e você estiver com essa caixa, você vai ter que fazer o que está escrito aqui. Aí, eu vou dar 3 oportunidades para vocês. Na primeira, vocês podem escolher se vocês querem ou não abrir a caixa. Na segunda, vocês também podem escolher se vocês querem abrir ou não a caixa. Quem ficar com a caixa na terceira vez que a música parar vai ter que abrir e cumprir uma ordem que está aqui. Que pode ser muito legal, mas pode ser nada legal também. Vocês estão preparadas, meninas? Não! Sim, som na caixa, DJ! E aí, Ju? Você prefere abrir a caixa ou você prefere passar a caixa para alguém? Eu quero passar a caixa. Continua, som na caixa, DJ! E aí, Julinha? Você prefere abrir a caixa ou passar a caixa para alguém? Passar a caixa pra alguém. Só na caixa, DJ! Ai, de novo. Julinha, eu queria dizer que você não tem escolha agora! Abre, 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 abre! Mostra a ordem que tem nessa caixa! Coma o chocolate! Mas que ordem fácil essa, hein, Julinha? Sim. Pode tirar e comer o chocolate! Muito bem, pessoal! E com essa brincadeira, nós aprendemos que o resultado da obediência em abrir a caixa foi ganhar e saborear um delicioso chocolate. Quando nós obedecemos a Deus, recebemos bênçãos
infinitas. Por isso, busquem a obediência a Deus, assim como Esther, que salvou o seu povo por ser obediente a Deus. E aí, galera, preparados para o nosso quiz de hoje? Primeira pergunta: qual o grau de parentesco entre Esther e Mordecai? Alternativa A: tio e sobrinha. Alternativa B: irmãos. Alternativa C: primos. Ou alternativa D: pai e filha. Tempo! Se você respondeu a alternativa C, primos, parabéns! Você acertou! Próximo desafio. Esther era alternativa A, hebreia. Alternativa B, judia. Alternativa C, romana. Ou alternativa D, moabita. Tempo! Se você respondeu a alternativa B, judia, parabéns, você acertou! Próxima pergunta. Qual o nome hebraico de Esther? Alternativa A, Hana. Alternativa B, Haruna. Alternativa C, Hadá. Ou alternativa D, Hadassa. Tempo! Se você respondeu a alternativa D, Hadassa, muito bem, você acertou! Próxima pergunta. Qual o nome do ajudante do rei que era inimigo dos judeus? Alternativa A, Hamedata. Alternativa B, Ramã. Alternativa C, Ramsés. Alternativa D, Homero. Tempo! Se você respondeu a alternativa B, Ramã, parabéns! Você é quase um campeão! Próxima pergunta. O que Mordecai pediu para Esther? Alternativa A, um emprego. Alternativa B, uma bicicleta. Alternativa C, a salvação do povo judeu. Alternativa D, uma noite bem dormida. Tempo! Se você respondeu a alternativa C, a salvação do povo judeu, você é o campeão do nosso quiz de hoje! Uhul! Parabéns! Pessoal, já deu hora de eu ir. A semana que vem a gente volta com mais desafios no nosso quiz bíblico. Um beijo e até lá! Fui!